todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago um raio-x de como será a questão discursiva para a prova nacional docente e também vou mostrar como ficou o meu curso para discursiva. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Eu diminuí a minha tela para apresentar para vocês a questão da prova discursiva. Afinal, como será essa questão discursiva? Qual é o gênero textual? Como eu devo responder? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o edital da PND, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que foi publicado no último dia 16 de junho. No edital, diz lá no item 3.3.1, que a parte de formação geral docente, que compreende os conteúdos transversais pedagógicos comuns a todas as áreas que serão avaliadas, terá 30 questões de múltipla escolha, envolvendo situações problema e uma questão discursiva que avaliará aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, vocabulário e gramática adequados à formação padrão da língua portuguesa. Ou seja, todo mundo já sabe, né, a maioria, que essa prova nacional docente segue lá as matrizes de referência do ENAD. Nos últimos ENADs, as provas vinham com várias questões discursivas. Já para esse ano, para a prova nacional docente e ENAD, que são as mesmas provas, a mesma coisa, no mesmo dia, no mesmo horário, será apenas uma questão discursiva. Porém, perceba que diz situações, problemas. E continuando aqui, lá na portaria 315, diz, artigo 2º, a prova do ENAD licenciaturas, que é a mesma coisa da prova nacional docente, terá no componente de formação geral docente 30 questões de múltipla escolha. Essas 30 questões da formação geral docente são tópicos comuns a todas as licenciaturas, tanto faz pedagogia, letras, matemática, geografia, história, educação física e afins. E uma questão discursiva. Portanto, a questão discursiva ela está ligada à formação geral docente. Não serão cobrados os tópicos lá da parte das matrizes de referências específicas da sua área. Inciso 2º, a questão discursiva do componente formação geral docente, além de abordar aspectos envolvendo situações, problemas e estudo de caso, afeitos aos objetos do conhecimento da área. Também avalia aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, vocabulário e gramática adequados à norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, aqui na portaria, no edital não fica muito claro, mas nessa portaria 315, que dispõe sobre as matrizes de referência do ENAD e da PND, a prova discursiva é um estudo de caso, portanto, descobrimos o gênero textual, estudo de caso, que eu vou explicar daqui a pouco como funciona o estudo de caso. Outro ponto importante é que pegando as matrizes de referência, que eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você consegue verificar tanto da parte geral da formação docente quanto específico para cada área. Temos aqui na parte da formação geral docente 24 componentes, 24 tópicos. Então, o tema do estudo de caso pode ser filosofia da educação, história da educação, sociologia da educação, psicologia, teorias pedagógicas, didática e metodologia, teorias e práticas de currículo, políticas públicas, metodologia de pesquisa, tecnologias da comunicação, letramento científico, educação especial inclusiva, Libras, identidade e especificidades do trabalho docente, planejamento e avaliação, práticas educativas, planejamento, implementação e avaliação de currículos, práticas de articulação entre escola e família e comunidade, histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas, educação, inclusão e direitos humanos, educação socioambiental,
educação para as relações de gênero e sexualidade e educação para as relações étnico-raciais. Então, pode ser qualquer um desses 24 tópicos o tema lá do estudo de caso, da questão discursiva. Logo, uma questão estudo de caso é um texto expositivo, explicativo, mas técnico. O que isso significa? Não é um texto dissertativo, argumentativo, que geralmente é cobrado nas provas da banca VUNESP, por exemplo, no qual você tem que defender uma tese, colocar o seu ponto de vista. Aqui não, aqui você escreve em terceira pessoa, não é sua opinião, não é ponto de vista, não é defesa de tese, você vai resolver uma situação, problema, de acordo com a parte teórica, portanto técnica, daquele tópico lá da matriz de referência da formação geral docente, alinhado com a prática como professor em sala de aula com os estudantes. Portanto, uma questão de estudo de caso para a prova nacional docente consiste em uma situação concreta do cotidiano escolar que pode envolver um evento ocorrido na unidade escolar ou na sala de aula. O objetivo é apresentar o caso real e, a partir dele, fazer perguntas que abordam conceitos técnicos relacionados a diferentes componentes da formação geral do professor. A questão pode envolver um componente ou mais de um componente dentro dos tópicos dos 24 lá da formação geral docente. A resolução do problema proposto deve ser baseada em embasamentos teóricos e práticos, considerando as legislações pertinentes, além dos conhecimentos pedagógicos de autores reconhecidos na área. Lembre-se, pegando as matrizes de referência do ENADE, não temos uma bibliografia sugerida, apenas lá os tópicos. Por isso, o conselho é: estude autores clássicos que tratam daquele determinado assunto, aquele determinado tópico, que geralmente são os mesmos abordados lá na sua licenciatura, durante sua formação na faculdade, e também as legislações educacionais nacionais, que não está explícito que vão cair, mas poderão ser utilizados como referência bibliográfica para elaborar as questões. E aqui no canal eu já fiz 2 simulados pegando questões antigas do ENADE e realmente cai mesmo legislação nacional, cai alguns autores clássicos, então é a partir daí que você vai se embasar, entendeu? Continuando, essa abordagem busca avaliar a capacidade do candidato em aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, visando solucionar situações e problemas de forma crítica e reflexiva. É importante ressaltar que esse tipo de questão não se trata de expressar a opinião pessoal ou defender uma tese própria, mas sim de utilizar a fundamentação pedagógica e teórica para construir uma solução adequada para o caso apresentado. Ou seja, é uma questão que vai ter uma historinha e você vai ter que resolver aquela historinha de acordo com o embasamento teórico daquele tópico lá da matriz de referência da formação geral docente, utilizando seja autores, livros, artigos, legislação, mais a sua prática em sala de aula, certo? E o que será avaliado? Conforme o edital, a clareza, que é a objetividade desse texto, a coerência, não sair do tema. Por exemplo, se o estudo de caso é sobre metodologias ativas, você não vai sair do tema e começar a falar de teorias pedagógicas tradicionais, entenderam? Coesão, conectar as partes. O texto tem que ter uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Estratégia de escrita, ordem do conteúdo, ter ali uma sequência, vocabulários e gramática, escrever conforme as regras gramaticais. Outro ponto importante do edital, lá no item 14.1.2, a resposta da questão discursiva deverá ser apresentada no espaço específico da questão, com caneta estereográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, dentro do limite máximo de 30 linhas. Não tem quantidade mínima, porém temos a máxima, 30 linhas. E como podemos estruturar esse texto expositivo, esse estudo de caso? A partir da ideia que, conforme o edital, vai ser avaliado clareza, coerência, coesão, estratégia de escrita e a gramática. Portanto, esse texto terá sim que ter uma estrutura.
podemos estruturar uma introdução, parágrafo mais ou menos de 5 a 6 linhas, no qual apresentamos o tema lá proposto do estudo de caso e os tópicos frasais. O que são os tópicos frasais? São os assuntos dentro desse tema, mas de maneira breve, porque eu vou utilizar o desenvolvimento para dar as explicações, o repertório daquela situação, problema que eu preciso resolver. Daí eu posso dividir em 2 a 3 parágrafos esse desenvolvimento dentro de mais ou menos 20 linhas. E a conclusão, que seria o último parágrafo, entre 5 e 6 linhas, retomar o tema. E eu também posso dar uma solução final, pois lembre-se, a Prova Nacional Docente será elaborada as questões pelo INEP. O INEP também elabora as questões do Enem. Geralmente, redações do Enem pedem solução final, certo? Ou se não pedir, você vai fazer apenas uma retomada do assunto, um resumo daquilo que você escreveu ao longo do seu texto. E para fechar aqui, em relação ao edital, no item 14, temos informações sobre a correção da prova. Não tem uma nota máxima, uma nota mínima, todos terão a redação corrigida, independentemente de quantas questões você acertar lá na prova objetiva, a sua pontuação, enfim. Para fins de correção da prova da PND, serão consideradas os seguintes parâmetros. Serão corrigidas somente as questões discursivas transcritas para o cartão resposta e as respostas das questões objetivas efetivamente marcadas no cartão de resposta, sem emendas ou rasura, com caneta estereográfica de tinta preta. Não é azul, não é vermelha, não é verde, é preta, pois senão o leitor óptico não consegue ler. Outro ponto importante, a resposta à questão discursiva que apresente impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação, bem que desrespeite os princípios dos direitos humanos, será desconsiderada. Portanto, na folha definitiva, não faça desenho, não faça assinatura, estrelinha, nada disso. E também, durante o texto, não escreva algo que vai contra os direitos humanos, um texto racista, homofóbico, enfim, tem que ter cuidado também na questão da escrita, porque isso pode ser a sua questão discursiva, ok? Eu separei também a prova do ENAD de 2021 para mostrar um exemplo de questão discursiva. Pode aparecer com texto de apoio 1, texto de apoio 2, e depois tem aqui a questão. O que é para fazer? Considerando as informações e os argumentos apresentados nos textos 1 e 2, discorra a respeito da relação entre arte, cultura e ciência à luz da ideia de liberdade artística garantida pela Constituição Federal de 1988. Apresente seu texto, 2 ações. Então, aqui está pedindo 2 ações educativas. Portanto, é na prática docente, mas é claro, embasado, na sua formação geral docente, que pode contribuir para minimizar essas tensões e garantir a liberdade artística prevista pela lei, certo? Então, pode cair mais ou menos assim nessa Prova Nacional Docente de 2025, mas ao contrário das outras edições do ENAD, que tinha 15 linhas para responder, agora são 30 linhas no máximo para responder essa questão discursiva. E para fechar o vídeo, eu vou mostrar para vocês como ficou o meu curso de discursiva para a Prova Nacional Docente. Esse curso serve tanto para quem tem pedagogia, matemática, história, geografia, enfim, pois como eu já havia explicado, os possíveis temas serão os tópicos lá das matrizes de referência da formação geral docente, comum a todas as áreas, todas as disciplinas. No caso, o meu curso, ele é online, aulas gravadas, você pode acessar aqui na plataforma da Hotmart em qualquer horário, quantas vezes você quiser. São videoaulas, cada videoaula acompanha o PDF daquela videoaula. Tem, no caso, a parte introdutória, no qual eu explico mais a fundo a questão de cada aspecto que será avaliado, como se preparar, como estudar para a questão discursiva, porque você vai ter que estudar tanto para objetiva quanto para discursiva, então alinhar esse estudo, Também a questão da gramática, estrutura, então eu vou explicar passo a passo como estruturar
a introdução, o desenvolvimento e a conclusão dentro da sua redação. E depois tem um módulo no qual eu dou uma sugestão de uma questão inédita para cada tópico lá da matriz de referência da formação geral docente. Por enquanto, já tem de 12. Nas próximas semanas, eu vou acrescentando novas aulas até fechar todos os 24 tópicos, certo? Portanto, é um curso ainda em construção. Então, por exemplo, aqui em Filosofia da Educação tem a videoaula. Embaixo tem o material. Nesse material tem a sugestão de estudo de caso inédito elaborado por mim. Nele aqui tem a questão inédita para você treinar. Depois tem a minha sugestão de resposta. E ainda acompanha um gabarito comentado, porque de 2 dias úteis após a prova nacional docente, será divulgado tanto o gabarito da prova objetiva quanto o gabarito da discursiva, com o que se esperava de resposta para a discursiva. Então, os mesmos critérios aqui do ENAD, e tem aqui exemplos, tanto utilizando citação com autores, sem citação, explicando um pouco de cada tópico. Mas fique claro, esse curso é apenas para discursiva, não é um curso visando as questões objetivas, ok? Então é isso, o curso custa R$50, vai ficar aqui na descrição do vídeo o link lá da plataforma da Hotmart para você adquirir, como também as minhas apostilas, tanto para pedagogia quanto para geografia, cada uma custa R$30, são em PDFs. Também outro ponto importante é que o curso não vem em apostila, são compras separadas. E quem havia comprado o curso de discursiva para o PEIF da Prefeitura de São Paulo, eu acrescentei esses 2 módulos da Prova Nacional Docente, só que aquele curso não está mais à venda, tá? Quem comprou eu atualizei como eu havia combinado, ok? Então é isso, nos próximos dias ou semanas, eu vou ver se eu consigo trazer aqui no canal um exemplo inédito para vocês treinarem de estudo de caso para a Prova Nacional Docente, beleza? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima aula. Tchau!